Bom dia, eu me chamo Alan. Gabriel. Somos estudantes do Departamento de Geografia aqui da UFC. Estamos realizando trabalho em metodologia científica com o intuito de mostrar perguntas em relação ao tema que é ciência. Para contribuir com o debate, entrevistamos 2 estudantes da pós-graduação do curso de Geografia, Mirna e Israel, ambos mestrandos. Boa tarde, eu vou agora entrevistar a Mirna, que é aluna da pós-graduação do Departamento de Geografia da UFC, e nós vamos conversar sobre ciência, produção de conhecimento e outros temas relacionados. Boa tarde, Mirna. Boa tarde. Você pode falar um pouco mais sobre a sua graduação e sobre a sua pós-graduação? Eu sou graduada em Geografia de Licenciatura daqui pela UFC, estudando atualmente a espacialização do movimento atingidos por barragens no Ceará. Muito bem. No seu entendimento como uma geógrafa, o que você definiria como ciência? Primeiramente, é importante a gente entender que não existe só uma forma de conhecimento, né? A ciência é apenas uma das formas de conhecimento, é um conjunto de conhecimentos. A gente tem o conhecimento popular, tem o conhecimento científico, que no caso é a ciência, tem o conhecimento filosófico, e uma série de autores vai falar sobre isso, sobre esses tipos de conhecimento. Ou seja, a ciência é um conjunto de conhecimentos, né, de um tipo de conhecimento que tem por característica ser sistematizado, né, ter a questão de ter um método, dele poder ser provado, dele poder ser sempre modificado. E essas são algumas características da ciência, né, da ciência enquanto conjunto de conhecimentos. Qual é a relação dessa caracterização do conhecimento científico com o que vem a ser a produção de conhecimento? A produção de conhecimento é justamente como uma das características da ciência, ela poder ser movimentada, né, poder ser modificada sempre. Esse avanço, né, esse avanço mesmo, essa modificação, esse andamento da ciência, esse caminhar da ciência é a produção de conhecimento. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso a partir dos conhecimentos que já existem, utilizando um método, e a partir desse método, que aí a gente vai falar mais na frente, né, sobre método, a partir disso a gente vai modificando a ciência. Por exemplo, a gente tem uma determinada teoria sobre a realidade, e aí a partir dos estudos que a gente vai fazendo, a gente vai produzindo conhecimento, modificando algumas coisas que não estavam tão boas antes e agora vão ficar melhores a partir desses estudos que a gente vai fazendo. Ou seja, essa é a produção do conhecimento. De uma forma bem simplificada, é o caminhar da ciência. A produção de conhecimento é o caminhar da ciência, é a ciência avançando. Quais são as características principais que você poderia me definir para a gente poder falar que nós estamos tendo em curso uma investigação científica? Pra gente, porque é bem semelhante assim a resposta, mas para a gente ter uma investigação científica, inicialmente a gente tem que ter um método, né? Que o método é como se fosse a lente a partir da qual a gente enxerga a realidade. A gente tem, por exemplo, o método dialético, a gente tem o método fenomenológico, que vocês vão, no decorrer do curso, se aprofundar mais nisso. E aí é a forma, a lente mesmo, os óculos que a gente coloca para enxergar a realidade, né? A forma como a gente vai enxergar a realidade para fazer a nossa investigação científica. E aí a investigação científica tem uma série de metodologias, que são os procedimentos que a gente vai utilizar, que pode ser, por exemplo, entrevista, observação, e aí também tem uma série de livros, de autores que vão discorrer sobre isso, né, sobre esses procedimentos. Você tem também um embasamento teórico, que são os autores que já escreveram sobre isso, você vai utilizar autores que já escreveram sobre isso, e a partir da metodologia, que são esses procedimentos que eu falei antes, você vai utilizar esses autores como base, e depois utilizar esses procedimentos técnicos para fazer a ciência avançar, né? Como eu já tinha falado antes, a produção do conhecimento. Então você definiria a elaboração de pesquisas científicas como uma coisa multifatorial? Claro, assim como, porque quando a gente fala de ciência, a gente está falando de estudar a realidade, né? E a realidade, ela é cheia de dimensões. Cheia de facetas. Tem a dimensão política, econômica, a dimensão cultural. Uma teoria científica, no seu entendimento, portanto, ela poderia ser transformada constantemente, adaptada, readaptada de acordo com uma série de situações? Sim, claro. Ela é justamente a característica da ciência é essa, né? Ela poder sempre avançar, ela poder sempre ser transformada. As teorias que já existem serem transformadas a partir dos novos estudos que vão surgindo. Essa é uma característica da ciência. O conhecimento científico ele não é acabado. Ele nunca vai estar encerrado. Ele sempre vai estar em transformação. E essa é uma das características principais do que a gente chama de ciência.
Uma última pergunta para acabar a entrevista. Você acredita que a ciência pode refletir em valores sociais, culturais e políticos? Como você enxerga essa questão? Essa é a minha pergunta preferida, porque eu acho que principalmente nesse momento em que a gente vê muita gente falando em neutralidade científica, né? Não existe ciência neutra. No momento em que você assume, você diz que sua ciência é neutra, você está se calando perante uma ordem que já existe, ou seja, você está se colocando a favor daquilo que já está dado. Não existe ciência neutra. A ciência ela sempre vai refletir, como está dizendo a pergunta, valores sociais, políticos e culturais. Vai sempre estar a favor de uma determinada ordem. Por exemplo, se a gente for fazer pesquisa em educação, a gente pode fazer pesquisa em educação para aquela educação, por exemplo, ser cada vez mais para o mercado, para satisfazer as necessidades do mercado de trabalho, ou a gente pode fazer uma pesquisa em educação que seja a favor da emancipação dos sujeitos que estão aqui, dos educandos, das pessoas que estão ali. Ou seja, não existe ciência neutra, né? Se vocês verem alguém dizendo que está fazendo uma ciência neutra, né, que não tem envolvimento político com nada, é uma falácia, né? Então a ciência ela sempre reflete uma perspectiva social, política e cultural. E nem o pesquisador que está fazendo aquela pesquisa ele pode dizer que o trabalho dele não tem influência nenhuma. Já acredita e pronto, mas não é neutro. Não é neutro, sempre está influenciado por valores sociais, políticos e culturais. Muito obrigado, Mirna, por dispor do seu tempo. A gente vai agora entrevistar o Israel, que é estudante da pós-graduação do Departamento de Geografia da UFC. Como o Renan falou, meu nome é Israel, sou estudante de mestrado aqui do Departamento de Geografia. Sou graduado em licenciatura também pela CAR, no mestrado aqui com um projeto, né, que trata da geohistória da questão agrária cearense. A gente tem o termo padrão, né? Acho que é o consenso geral de que a ciência é o conhecimento sistematizado, organizado a partir de um método científico, que é validado a partir de teorias, a partir de estudos empíricos, estudos teóricos, né? E que não é verdade absoluta. Mas eu gosto de brincar com o termo de que a ciência é uma luderia, né? Ela faz parte também da brincadeira de descobrir, de se conhecer, que quando você pesquisa você também acaba descobrindo as suas convicções e do seu ponto. Basicamente é isso. Você acaba se descobrindo um pouco mais, né, desenvolvendo a sua visão de mundo, e isso acaba fazendo você aprender um pouco mais sobre si mesmo. Isso. Fazer ciência também é amadurecer, né? Porque a gente entra no primeiro semestre de 17, 18 anos, né? No caso de quem entra assim que sai do ensino médio, e nesse processo de amadurecimento, não só na pesquisa, mas também na vida, né? Seja profissional, acadêmica, pessoal. O que você definiria como a produção de conhecimento? O que vem a ser produzir conhecimento dentro da sua perspectiva como um geógrafo? Eu acredito que produzir conhecimento, no caso da geografia, né, é descobrir de fato o que está posto no mundo, né? A gente conhece o que é o espaço geográfico enquanto materialidade, mas resta o geógrafo desvendar os processos que constituem esse espaço. A gente começa a pesquisar, começa a sistematizar e começa a organizar esse conhecimento, seja em um texto, seja em uma apresentação, seja numa roda de conversa, né, você começa a produzir conhecimento, começa a compartilhar, começa também a trazer e dar voz, no caso das pesquisas que têm um âmbito mais social, aos conhecimentos tradicionais também, aos conhecimentos populares. Né? Você produzir conhecimento também é dar evidência a esses conhecimentos que, por muitas vezes, não tem lugar na academia. Então, no seu entendimento, dentro da perspectiva geográfica, a produção do conhecimento está muito vinculada ao estudo do espaço geográfico, da relação do homem com a sociedade nesse sentido. Isso. Você entende que existe apenas um método a ser seguido na elaboração de pesquisas científicas? Isso é uma coisa mais multifacetada? Como é que você enxerga essa questão? Eu acredito que existem vários métodos, né? Certo. Eu acho que isso cabe muito do olhar, da tradição e da sua formação acadêmica. Olhar geográfico. Justamente. E quando você vai estudar metodologia científica, você percebe e começa a entender que existem várias formas de produzir o conhecimento científico. Claro, dentro dos parâmetros gerais do que se trata como ciência, mas ainda assim existe uma diversidade de métodos. Então, dentro de toda essa movimentação do trabalho científico, do trabalho geográfico, do trabalho do geógrafo, você entende que uma teoria científica, após desenvolvida, ela pode ser transformada, pode ser mudada, readaptada? Com certeza. Ciência não é verdade, né? Eu acho que um dos princípios da ciência é a refutabilidade. Você pôr... Falsibilidade. Justamente. Você pôr o seu material a ser discutida. É tanto que na tese, né, você defende, é uma defesa. Né?
justamente pelo fato de que você vai estar pondo ali a sua pesquisa para discussão, né, pública, né, e principalmente para ser avaliado por professores que já têm uma trajetória mais consolidada. E para finalizar, como você enxerga a relação entre a ciência e os valores sociais, políticos, culturais, o reflexo desses valores por meio da ciência? Eu acho que são intrínsecos, né? Eu acho que a ciência ela é um produto social. Então ela está revestida pela influência política, pela influência cultural. A ciência que se produz no Brasil é muito diferente da ciência que se produz na Europa. É muito diferente da ciência que se produz nos outros países da América Latina, por exemplo. Então eu acho que a ciência é resistência e a ciência ela pode ser vista também como política, no sentido de que ela dá para dar visibilidade. Ela seria um fruto do meu nesse sentido. Isso. Exatamente. Alguma coisa a acrescentar? Eu acho que basicamente é isso, né? A ciência ela pode ser cansativa, você está numa trajetória acadêmica, mas também ela é divertida pelo fato de você se propor a descobrir, a conhecer e estar aberto sempre à crítica, né? Eu acho que esse é o ponto principal do pesquisador. Ele tem que estar aberto às críticas para poder sempre avançar e sempre melhorar. Muito obrigado.